Muito bem, boa noite então a todos. Bom, antes de mais nada, expressar aqui a minha alegria, pela adesão de tantos assim a esse momento bonito de reflexão, de oração e de meditação principalmente, sobre o mistério de Nossa Senhora. Então, que Deus nos dê a todos muito proveito desse momento, daquilo que nós vamos partilhar, daquilo que nós pretendemos também transmitir. Afinal de contas, aqui o objetivo nosso é entender o que a igreja ensina sobre Nossa Senhora, entender aquilo que a igreja entende sobre a Virgem Maria e que isso possa também depois dar à nossa vida, à nossa caminhada de fé, mais gás, mais força, mais vitalidade também. Bom, como também eu já tinha falado anteriormente, o objetivo desses nossos encontros não é o de ser uma aula de teologia. Então, o nosso objetivo aqui não é tentar condensar um curso acadêmico em 5 encontros. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo nosso é contemplar o mistério de Maria Santíssima, através dos olhos da igreja, como a igreja vê esse mistério e como sempre viu. Então, nós vamos, ao mesmo tempo também não é uma catequese. Então, nós não vamos aqui no básico do básico da fé, transmitindo aquela primeira semente de conhecimento. O objetivo nosso é aprofundar um pouco mais. Então, algumas coisas que eu vou falar, eu vou procurar sempre, dependendo do que eu for dizer, tentar calçar aquilo que eu vou falar com a explicação de um termo, de uma realidade da igreja, do magistério, do ensinamento, ou algum detalhe de teologia que realmente às vezes precisa para a gente entender, ou de filosofia que a gente precisa para poder entender. Se por acaso alguma coisa não ficar clara, levanta a mão e eu esclareço. Ou seja, se estiver faltando ali uma peça para eu entender o que você está falando, aí você levanta a mão, mas o que é isso? Mas o que é esse negócio aí? Aí, beleza. Aí a gente já esclarece, porque talvez a sua dúvida seja de mais pessoas. Então, aí você foi o corajoso que perguntou, beleza, você tem um mérito, e aí você ajudou um bocado de gente. Se for uma dúvida que surge de uma reflexão a partir do que nós estamos falando, segura ela um cadiquinho e deixa para o final. Aí no final a gente deixa uns minutos para essas perguntas, Então, uma pergunta, porque isso aí me fez lembrar de tal coisa, eu queria entender isso aqui que tem a ver com o que está sendo falado. Ok, sem nenhum problema. Mas aí não no meio, porque aí se a gente vai abrindo parênteses, a gente vai longe e não fala do que pretendemos falar, tá bom? Então, isso é uma metodologia para nós caminharmos bem. Depois, em relação a subsídios. Como nós falamos também, até o grupo que foi criado, do WhatsApp nos vai ajudar para mandar uma apostila, por exemplo, que ela vai servir de base. É uma apostila de um padre do Recife que fez pensando num curso de teologia para leigos. Então, ela é bem sintética, não fala de tudo o que nós vamos falar, mas fala bastante do que nós vamos falar, principalmente nos primeiros 3 encontros. Então, é algo que pode ajudar bastante. E aí depois tem uma bibliografiazinha, bem básica, na verdade, que pode ajudar bastante. Depois, se vocês quiserem estar aqui, vocês podem pegar, olhar, fuçar, fica à vontade. Mas, principalmente, o que pode muito nos ajudar é este livro aqui, do padre Antônio Royo Marim, chama A Virgem Maria. É um tratado de teologia mariana, um tratado de mariologia. É muito bom, mas é muito técnico. Significa que ele vai lá na Suma Teológica toda hora puxar muita coisa. E isso é muito bom, e ele é muito atual, mas é bastante técnico, então precisa gastar um tempinho para ler, às vezes, as coisas que ele vai ensinando. Mas aqui tem o suco daquilo que nós pretendemos falar. Depois tem esse outro livro aqui, que é, para mim, o mais completo que a gente tem à disposição, que é a Introdução à Mariologia, do padre Manfred Hauck. Esse aqui foi o professor que conduziu o meu mestrado. Então, eu estou fazendo propaganda mesmo dele,
Estou puxando o saco dele mesmo, porque é muito bom. É um padre excelente, tem trabalhos de teologia fantásticos, principalmente no campo da Mariologia, excelente, e um homem assim muito abalizado para a teologia. Tanto é verdade que, lógico, não tem nada a ver com o que nós vamos falar, mas só para a gente ter uma noção, agora o Papa, há algum tempo atrás, havia instituído uma comissão para estudar o diaconato das mulheres, né? Que era um tema que foi levantado, e o Papa colocou algumas pessoas para poder discutir sobre isso, estudar sobre isso e levantar, né, hipóteses. E dentro dessa comissão estava esse professor. Ele é professor lá na Suíça. Então, é um homem realmente de muita confiança, de uma doutrina muito segura, uma teologia também muito segura. Então, esses 3 livros, esse aqui também, depois eu mostro para vocês, mas esses 2 livros e essa apostila pode nos ajudar bastante. Muito bem. Como nós vamos desenvolver? O que nós vamos tratar? Sobre a Virgem Maria, nós temos 4 dogmas. Sobre a Virgem Maria, na igreja, nós temos fundamentalmente 4 dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé. Uma verdade de fé significa que é uma certeza. Não é uma hipótese, não é uma ideia, não é nem uma devoção particular de algum lugar. Um dogma é algo, uma certeza, que a igreja crê, nesse caso sobre a Virgem Maria, e é uma certeza para ser acreditada, para ser crida universalmente. Significa que não tem como uma pessoa negar um dogma de fé, uma verdade de fé, negar um dogma da igreja e continuar na comunhão católica. Se eu negar um dogma de fé e permanecer na negação, eu estou me excluindo da comunhão. Não tem como permanecer católico e negar um dogma de fé. Isso aqui porque eu estou dando esse exemplo, para fazer entender, para ilustrar como é importante quando nós vemos um dogma. Quando a gente vai estudar, a gente vai entender um dogma. Estou falando ali da essência da nossa fé, daquilo que está ali gravado no coração da fé católica. Então, primeira coisa que nós vamos ver são esses 4 dogmas referentes à Virgem Maria. A partir da compreensão desses 4 dogmas, tudo mais fica mais simples. Tudo mais ganha luz. Mas precisamos primeiro entender esses 4 dogmas. Depois nós vamos passar para a devoção mariana, ou a espiritualidade mariana. Vamos entender um pouco sobre o que significa a espiritualidade com a Virgem Maria, ao redor da Virgem Maria. E depois vamos falar também sobre aparições de Nossa Senhora, que também alguns, hoje em dia, costumam chamar de mariofania. Na Bíblia, a gente tem, por exemplo, a Epifania de Jesus, que é no mês de janeiro, a manifestação de Jesus, ou quando a gente tem no Antigo Testamento, que a gente chama de teofania, manifestação de Deus. Então, alguns chamam de mariofania, ou seja, Nossa Senhora que se manifesta, ela que se faz ver e traz uma palavra, traz uma mensagem, traz uma indicação para a igreja, especialmente naquele momento, naquele lugar, mas que tantas vezes serve para a igreja no mundo inteiro. Muito bem. Qual que é o fundamento do estudo sobre Nossa Senhora? Ou seja, a fonte do estudo sobre Nossa Senhora. Como tudo na igreja, em primeiríssimo lugar, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Então, não tem como nós estudarmos sobre o mistério de Deus, e aqui sobre o mistério de Deus na Virgem Maria, sem passar pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é de onde tudo brota. Vocês vão reparar que nós vamos, e aqui temos que estar atentos. O centro da Sagrada Escritura é Cristo. A partir de Cristo, todo o resto. E isso não é diferente quando falamos de Nossa Senhora. O centro do estudo da Virgem Maria sempre vai ser Cristo. E isso nós vamos enxergar bem. Significa então que a própria palavra de Deus, o centro da palavra de Deus é Cristo.
É ele a coisa mais importante que tem na Bíblia. Ok. A partir de Cristo, então, todo o resto. Inclusive a igreja, inclusive o papado, inclusive o sacerdócio, inclusive Maria, a Virgem Maria. Então, sempre vai brotar do mistério de Cristo. Então, muitas vezes nós vamos encontrar a fundamentação de um dogma, de uma verdade, de uma espiritualidade determinada, que não vai estar escrito de forma extensa na Bíblia. Nossa Senhora é assim. Isso não vai estar. Mas a verdade, a realidade vai estar lá. O que é importante para enxergarmos isso? E aqui a gente tem que distinguir uma mentalidade protestantizante e uma mentalidade católica. A forma de ler a Sagrada Escritura protestantizante e a forma católica. A forma protestantizante tem a tendência a uma radicalização, tem a tendência a tomar a Sagrada Escritura de forma como se ela fosse vários blocos colocados um do lado do outro. Então, lá fala assim, então acabou. Então é desse jeito, tem que ser desse jeito. Eu dei um exemplo uma vez aqui numa missa e vou dar aqui de novo só para poder ilustrar. Então, no texto do Evangelho, quando eu era moleque, a gente brincando, né? E com uma prima minha que era evangélica. Aí, então, brincando. Aí o pai dela passou. Ela cumprimentou. Oi, Pedro. O nome dele era Pedro. Oi, Pedro. Aí a gente parou assim e falou, você não chama seu pai de pai, não? Você chama de Pedro? Ele falou, nós aprendemos na igreja. Que o pastor falou que no Evangelho Jesus disse, a ninguém sobre a terra chameis de pai, porque só um é o vosso pai que está no céu. Então não pode chamar de pai, só pode chamar Deus de pai. Isso está no Evangelho? Está. Exatamente desse jeito. Isso quer dizer isso que estava sendo ensinado? Não. De forma alguma. Então, a forma, essa radicalização do texto pelo texto, não condiz com a forma católica de interpretar a Sagrada Escritura. A forma católica, como a própria palavra diz, é católica. A Sagrada Escritura como um todo. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela não é vários blocos colocados um do lado do outro que formam uma unidade. Ela é um organismo. Ela é algo que se completa, que se conversa e que se explica e que vai se mostrando. Então é importante quando a gente vai pegar um texto, a gente entender onde aquele texto se enquadra, dentro da própria palavra de Deus, dentro da própria Sagrada Escritura. Então, isso é importante para nós entendermos, porque, como eu disse, muitas coisas referentes à Virgem Maria, nós não vamos encontrar escrito ali daquele jeito, grifado, negrito, não vai estar. Então nós temos que entender como a igreja fez para chegar naquela conclusão. Depois, juntamente com a Sagrada Escritura, nós temos como fonte do estudo sobre a Virgem Maria a Sagrada Tradição, aquilo que nós vamos recebendo, que desde os apóstolos a igreja vai transmitindo, vai entregando. Tradere, a palavra tradere em latim significa dar, entregar. Por exemplo, na fórmula da consagração do vinho na Santa Missa, não, melhor, na fórmula da consagração do pão na Santa Missa, em latim, se diz justamente, se usa essa expressão, tradere. Quando fala de entregar, usa a expressão tradere. Porque é a entrega. Então a igreja entrega. Desde sempre está sendo entregue a nós aquilo que a igreja crê. E juntamente com isso, o magistério. O magistério é o ensinamento da igreja, a igreja católica, que tem na sua cabeça o Papa, cabeça visível da igreja, junto dele os bispos. Ali nós temos a segurança do ensinamento da igreja. A igreja transmite o ensinamento. Então nós precisamos, antes de tudo, olhar para aquilo que o magistério também nos ensina. Como o magistério vê essa verdade?
Como o magistério enxerga essa verdade? É somente o magistério que vai entender? Em última instância é. Mas como nós vamos ver, existem verdades, por exemplo, sobre Nossa Senhora, que nós vamos ver, que elas é uma verdade que começa no seio da igreja. A igreja vai vivendo aquela verdade, vai comungando daquela verdade, vai se nutrindo daquela verdade, até que chega um momento em que o magistério, então, vai confirmar. E isto é uma verdade de fé. Então, para entendermos bem, não é apenas uma coisa que desce. A confirmação, a afirmação, a dogmatização, se quisermos, sim. Mas a verdade, ela está no meio da igreja. Essa verdade, ela vai sendo entendida. Muitas vezes ela vai sendo entendida na vivência da própria igreja e depois a confirmação daquilo que é o magistério, a hierarquia. Muito bem, entendido isso, como forma de uma introdução ao nosso trabalho, então vamos para o primeiro dogma de fé sobre Nossa Senhora. A maternidade divina de Maria. Se vocês pegarem esses dois manuais que eu sugeri para vocês, e não somente tantos manuais que tem a espiritualidade, que fala sobre Nossa Senhora, de teologia, de doutrina sobre Nossa Senhora, eles vão começar primeiro traçando a história. Ou seja, Maria na Sagrada Escritura. Então vai traçando toda a história dela, onde ela aparece e tudo mais. Pois é, como nossa pretensão é fazer algo mais condensado, então nós vamos pular essa parte. Então nós não vamos para Maria na Sagrada Escritura, nós vamos direto já para os dogmas de fé. Depois, no futuro, a gente pode voltar nisso, pode fazer um retorno nisso, mas de uma forma a ser mais um estudo bíblico. A gente pegar e tentar entender onde aparece Nossa Senhora, onde estão os apóstolos, o que é, por exemplo, ali os Atos dos Apóstolos, fazer um estudo sobre eles, sobre esse livro e assim por diante. Então, a maternidade divina de Maria. Em primeiro lugar, para entendermos sobre a maternidade divina de Maria, nós temos que, como dizíamos antes, temos que conectá-la a Cristo, fundamentalmente a Cristo. Nossa Senhora, quando falamos que ela é mãe de Deus, e isso significa dizer a maternidade divina, quando falamos que a Virgem Maria é mãe de Deus, nós estamos afirmando primeiro algo sobre Jesus Cristo e depois algo sobre ela. Primeiro estamos afirmando a divindade de Jesus e depois estamos afirmando a maternidade de Maria sobre este ser que é Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é homem e Deus, em perfeita harmonia, 100% homem, 100% Deus. E aí nós vamos chegar justamente nesse ponto. A maternidade de Nossa Senhora, ela é escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Não é fruto de mérito. Ou seja, não é que dentre todas as mulheres que existiam, ela se esforçou muito mais. Ela se dedicou muito mais. Ela foi muito mais na sinagoga. Ela fez muito mais obras de caridade. Ela rezou muito mais terços. Uma vez eu escutei isso. Uma pessoa fala, Nossa Senhora rezava o terço todo dia. Eu falei, é mesmo? Como é que ela rezava o terço, pelo amor de Deus? Nada disso. Não é o mérito de Maria. É a escolha de Deus. Como nós vamos escutar em vários momentos, a presciência divina. Desde toda a eternidade, Deus escolheu a Virgem Maria. Como? Quando escolheu o envio do Verbo. Quando Deus decidiu a encarnação de Jesus, naquele mesmo instante eterno, Deus escolheu também a mulher onde ele iria se encarnar. Escolheu aquela que iria receber o Verbo feito carne. Então, eu queria que isso aqui ficasse bem claro, porque é algo, quando a gente enxerga isso, é como uma luz que se acende.
Desde toda a eternidade, Deus, ao mesmo tempo que decidia enviar o Cristo, enviar o Verbo, naquela mesma decisão, o Senhor Deus escolheu Maria. Na mesma escolha do filho está a escolha da mãe. Na mesma decisão para com o filho está a decisão para a mãe. Portanto, a Virgem Maria escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado. Porque desde toda a eternidade, na tradição vai se dizer o concílio eterno. Até no ofício de Nossa Senhora da Imaculada Conceição escutamos essa expressão. O conselho eterno, o concílio. Porque a Virgem Maria foi escolhida por Deus justamente na eternidade. Nós vamos ver com mais precisão, mas onde que está a promessa? Nós vamos ver mais para frente, a promessa do envio, da encarnação, do envio do Salvador. Lá em Gênesis, quando da desobediência, então Deus promete: eu farei nascer a descendência que vai esmagar a tua cabeça soberba, certo? Então, a gente costuma dizer, bom, ali Deus prometeu que mandaria o Salvador. Ali, quando Deus falava que mandaria a descendência, que mandaria o Salvador, ali Deus também estava prometendo a mulher que traria esta descendência, este Salvador. É verdade, ali está a promessa, mas ali não está a escolha. A escolha de Deus, ela é eterna. Deus eternamente, desde toda a eternidade, Deus sabia que o homem necessitaria de um Redentor. A queda de Adão e Eva não é uma surpresa para Deus. De Deus olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Que situação? E agora? Ah, isso não acontece, isso não ocorre. Naquele momento da queda, Deus, que é Deus, já sabe. Acontece que, no mesmo instante eterno que Deus soube do pecado, da queda de Adão e Eva, ali Deus também escolheu a redenção, escolheu a forma da salvação. E ao mesmo tempo que escolheu, então, o envio do Filho, o envio do Verbo na carne humana para a sua redenção, escolheu também eternamente a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador. Na Sagrada Escritura, então, como sempre, ponto de partida, a Sagrada Escritura para nós entendermos o sentido, a razão desse dogma. Maria, portanto, é mãe de Deus. Então vamos entender sobre isso. Na tradição cristã, tanto grega quanto latina, ou seja, tanto a tradição que escreve em grego, então vamos só pontuar isso aqui. No começo da igreja, o que nós temos de escritos estão em grego. O Novo Testamento, por exemplo, todo ele nós temos em grego. Depois que se traduziu para outras línguas. Mas o Novo Testamento, todo ele é escrito em grego. Imagina-se que a exceção tenha sido o Evangelho de São Mateus, que talvez tenha sido escrito em aramaico e depois foi traduzido em grego e nós não temos a tradução. Ou seja, nós temos a tradução, o que não temos é o original em aramaico, mas isso é uma hipótese. Agora, o que nós temos? O Novo Testamento em grego. E depois, os primeiros cristãos, os primeiros escritos, também em grego. Então, nesse ambiente em que se escreve em grego, Nossa Senhora ficou conhecida, era aclamada, era chamada de Theotokos, que significa mãe de Deus. Então vamos escrever aqui. Theotokos, que significa mãe de Deus. Theos é Deus. Então, Theotokos, mãe de Deus. Depois o ambiente latino, ou seja, aqueles que começaram a escrever em grego, começaram a chamá-la de Dei Genitrix. Mais uma vez, mãe de Deus. Para todos os efeitos, Nossa Senhora sempre foi chamada, aclamada como mãe de Deus. E isso, desde o início da igreja, muito sereno, muito tranquilo que ela fosse a mãe de Deus. Na Sagrada Escritura, o que nós temos? Em primeiro lugar,
fundamental o texto de Lucas 1. Lucas 1:35. Quando do anúncio do anjo a Nossa Senhora, de que ela seria então a mãe do Salvador. Então, respondeu-lhe o anjo, o texto diz: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aquele que nascer de você será Filho de Deus. Portanto, é uma autêntica maternidade. Não é fingimento, não é um fingimento ou uma maternidade considerada. Porque o anjo é muito claro, o ente santo, ou seja, aquele que é o santo, que vai nascer de você, não é que vai estar com você, que vai vir morar com você, que você vai cuidar. O ser que é santo, que vai nascer de você. E isso, por que é muito importante? Justamente, nós não vamos adentrar nos meandros, né, de toda a história, mas houveram pessoas, houveram heresias, né, ao longo da história da igreja que tentaram defender que, na verdade, Jesus não nasceu de Maria. Ele apareceu. Vai nascer. Deus vai nascer. Não tem como. Então, ele apareceu para Nossa Senhora e Nossa Senhora cuidou dele. Mas somente isso. E o Evangelho é muito claro. O anjo, quando anuncia, diz: o ente santo, aquele que é o santo, que vai nascer de você. É de você que ele brota, é de você que ele sai, é de você que ele vem. A essa maternidade, Nossa Senhora não apenas aceita, mas ela consente. E aqui o consentir de Maria, porque ela aceita, na aceitação de Maria, diz que a serva do Senhor faça assim segundo a sua palavra. Nossa Senhora não apenas permite, ela deseja, ela almeja, ela acolhe. Sim de Maria. E voltaremos. O texto do anúncio do anjo a Nossa Senhora vai aparecer, quando tratarmos aqui da Virgem Maria, vai aparecer trocentas vezes. Porque aqui é basicamente o catecismo da Mariologia, está aqui, no anúncio do anjo a Nossa Senhora. Segundo texto importante para a compreensão desse dogma, Gálatas 4, de 4 a 6.